a evolução e os desafios do modelo do coworking. Vamos discorrer nesse vídeo sobre esse tema. O que a gente tem aí de desafio pela frente, como que era, como que é, e o que a gente teve de evolução até o momento. Para você que está chegando agora, tem 15 anos que eu trabalho com coworking, tem 15 anos que eu tenho meu próprio coworking, e há aproximadamente 10 anos eu faço consultoria e ajudo as pessoas a montar o seu próprio escritório compartilhado. Então, hoje, a gente vai falar, assim, de uma forma objetiva sobre a evolução e os desafios desse modelo de negócio, tá? Acompanha comigo, vamos lá. A evolução do modelo do coworking. Primeiro, o que a gente tinha lá atrás? A gente tinha um conceito que surgiu aí ao longo dos anos, surgiu acho que no começo 2000, alguma coisa nesse sentido, mas não é sobre a história do coworking que eu quero falar aqui, mas sobre a evolução desse modelo de negócio, tá? O que a gente tinha lá atrás? A gente tinha, e isso falando de Brasil, tá, gente? A gente tinha empresas que faziam já o compartilhamento. Tem empresas no Brasil que desde os anos 90 faz o compartilhamento, mas não se posicionavam como um negócio de coworking. Aliás, eu acho que no mundo, né, esse termo coworking ele vem ganhando popularidade, tem aí acho que talvez uns 15 anos e um pouquinho mais, talvez, né? Mas até então a gente tinha centros que a gente chamava de business center, né? Eram empresas que compartilhavam salas, sim, tinha lá, cada um tinha a sua sala, tinham salas de reunião compartilhadas, sim, tinham salas copa, cozinha, compartilhado, isso já existia, né? E aí veio surgindo esse termo de coworking. Aí o coworking, quando você analisa historicamente, assim, na minha crítica, né, na minha análise, você vê esse termo de compartilhamento surgindo junto com o compartilhamento de casa, compartilhamento de carro, compartilhamento, economia compartilhada, economia colaborativa, né? Todo esse movimento em torno do compartilhamento, da colaboratividade, vem surgindo junto, e o coworking vem surgindo junto com isso, entendeu? E aí, o que acontece? Cada vez mais a gente vê profissionais que antes trabalhavam isoladamente, tinham o seu próprio escritório, agora compartilhando o ambiente de trabalho, né? E beleza, e aí no meio disso tudo vem uma pandemia, né? E aí agora já pulando assim mais para os dias atuais, a gente veio uma pandemia, essa pandemia joga todo mundo para dentro de casa, as pessoas começam a trabalhar em home office e tal. E aí, a Bruna, mas isso não foi positivo para o coworking? Na minha visão, foi. Na minha visão, ajudou o mercado, o modelo de negócio se profissionalizar cada vez mais. Né? Por quê? A gente tinha antes espaços menos profissionais, espaços montados sem nenhum planejamento, a gente tinha muito disso, né, no mercado de coworking, né? E aí vem a pandemia, vai todo mundo para as casas, os coworkings também ficam vazios, assim como as empresas, e na hora de voltar, as empresas enxergam que o coworking ele pode ser uma grande solução para redução de custo, para agilidade, para o profissional trabalhar melhor, para melhorar a qualidade do trabalho, produtividade. E aí vem uma debandada de gente querendo trabalhar num coworking. E aí vem empresas flexibilizando essa volta, né? Você pode trabalhar, sei lá, 2 dias em casa, 3 dias no trabalho, e quando você pode trabalhar, ou então você fica em casa, você pode trabalhar num coworking que é perto da sua casa, e aí empresas fechando contrato com coworkings em várias regiões da cidade, e a gente vê esse movimento e o coworking tomando força. E aí, cada vez mais, a gente vê espaços profissionais sendo montados para atender essa demanda das pessoas saindo de dentro de casa e voltando para o ambiente de trabalho. Tá? Então, por isso que eu vi
e vejo como positivo esse movimento que aconteceu aí depois da pandemia e tal, né? E hoje me perguntam, tá, e aí agora, Bruno, o home office acabou, as empresas estão todas voltando para o ambiente de trabalho. E aí a gente tem dois movimentos que eu tenho enxergado e que eu tenho vivido na pele, porque eu tenho o meu próprio coworking, né? Nós temos um movimento, empresas grandes, multinacionais, ao invés deles imobilizarem toda uma estrutura, eles agora contratam coworking para ser mais ágil, para ter mais produtividade, para não ter que investir, montar lá, você tem lá, sei lá, 50 funcionários, e antes você tinha lá 200 metros quadrados só para atender esses 50 funcionários, com uma estrutura física fenomenal, um contrato de aluguel fenomenal, e agora não. Agora você não precisa mais disso. Então, a multinacional ela vem entendendo isso. E o pequeno empresário, coworking virou a solução da vida dele, porque ele não tem que ficar isolado em casa, ele pode contratar um coworking com um valor acessível, ele não precisa imobilizar reforma de sala, ar-condicionado, custo fixo de secretária, internet, energia, condomínio, aluguel e tal, ele não precisa, e ele começa assim, enxergar, e aí você fala para mim, tá, mas antes da pandemia também não precisava? Não, realmente não, ele não precisava. Só que agora isso ficou nítido para ele. Entendeu? Isso ficou claro para ele, porque antes de ir para o home office, na pandemia, ele tinha esse custo de escritório. Ele foi trabalhar no home office, deixou de existir esse custo de escritório, e agora, na hora de voltar, ele, putz, eu tenho aqui a solução para eu não ter que imobilizar aquele valor que eu tinha lá atrás. E aí eu continuo. E aí, além disso, pessoal, esse pequeno empresário, além dele não ter que ter esse custo todo, o que acontece? Ele não, além dele não ter, eu perdi o raciocínio aqui, mas vamos lá, além dele não ter esse custo todo, ele começa a enxergar no coworking e enxergar com os próprios olhos que ele tem ali um networking, uma rede de apoio, ele tem ali pessoas para ele se relacionar profissionalmente e até pessoalmente, e ele começa a participar de uma comunidade, né? Então, isso é a tendência que veio, que nem é tendência, mas que já está acontecendo, a evolução desse mercado de coworking, tá? O que a gente tem resultado disso para quem é dono de coworking igual a mim? Coworking está cheio. Os espaços estão todos ocupados, né? E aí tem um monte de gente rindo à toa, sim, tá? Beleza, e aí é óbvio que, como eu falei aqui no princípio, né, existem desafios também, desafios desse mercado. E o que a gente pode falar desse desafio? Com essa demanda elevada, o que acontece? Os coworkings se profissionalizam, eu falei lá no início do vídeo, os coworkings se profissionalizam, gente. E se profissionalizando, a concorrência vai aumentando, você precisa ser cada vez mais excelente naquilo que você faz. E aí surge espaços de coworking que você olha e você fala, gente, eu quero trabalhar aqui, que lugar maravilhoso, com uma estrutura maravilhosa, internet, uma tecnologia, com um monte de serviço à disposição. E aí vem o desafio, você tem que se manter, principalmente se você está numa região multiatendida, aí, concorrência e tal, você tem que se manter nivelado ali, para você ter também essa demanda, e o cliente ele passa a pesquisar mais, né? Então, se antes ele fazia 2 tomadas de preço para decidir, agora ele faz 5, porque ele tem um monte de coworking profissional. E aí você tem esse desafio, que é se manter nessa busca, né? Se manter visível para o seu cliente, tá?
E aí, com esse desafio também, como os espaços, eles estão muito profissionais, eles estão cheios de tecnologia, de inovação, de investimento, você tem que manter, você como empresário de coworking, tem que manter esse custo operacional, ó, na mão, né? Como que eu faço? Aí é o desafio, mais um desafio. Como que eu faço para manter o nível elevado do serviço com o custo mais baixo possível? Isso é um desafio, gente. Tá? E aí você começa a enxergar assim, poxa, Bruna, aí começa a virar complexo esse negócio de coworking. Não é complexo. Na minha experiência, isso chama-se organização, planejamento. Quando você está organizado, olha, pode desandar um monte de coisa que quando você está organizado, se aparece um furo ali no seu processo, sei lá, financeiro, comercial, você já enxerga, você já conserta, né? Se o seu custo começa a subir, você fala, opa, peraí, qual ação que eu vou tomar aqui para esse custo voltar para baixo? Né? O que eu vou ou negociar, ou investir, ou tirar, ou enfim. Né? E daí, esse desafio que também aconteceu, e aconteceu com o meu próprio coworking, tá? Esse desafio que eu vou falar agora é que, saindo lá, pandemia, não sei o que, confusão e tal, sai da pandemia, a gente sai da pandemia com coworkings mais automatizados, sabe? Então, eu, por exemplo, no meu coworking, antes da pandemia, não existia automação de acesso. Não existia. A gente mantinha, a pessoa entrava e saía a hora que quisesse, ela tinha uma chave, a gente tinha lá câmeras e tal, mas bem básico, assim. E agora a gente sai dessa pandemia com a empresa, a gestão de acesso toda automatizada para que o cliente não dependa da minha pessoa para poder estar dentro do ambiente compartilhado. Isso facilitou muito a minha vida como gestora de coworking. Facilitou demais. Agora, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo na minha casa e o meu coworking está lá, são agora 11h49, meu coworking está lá funcionando normal, tudo. Por quê? Porque eu consegui automatizar toda essa parte da gestão. Então, a gestão, tanto através do acesso, como o uso ali do espaço, a gente automatizou, mas assim, não é automatizou de, botei 10 mil softwares para funcionar. Não é isso, gente. É automatizar processo mesmo, sabe? É implantar os processos de forma que não precisem da minha pessoa para acontecer. Então, o que é isso? Na hora que o cliente quer usar uma sala, ele tem o acesso para ver se a sala está reservada ou não, ele vai lá e ele reserva, né? A hora que o cliente precisa de usar o coworking numa hora que não é horário comercial, ele tem a liberação para ele utilizar, ele tem os meios para fazer acontecer. E isso o negócio vai cada vez mais dependendo menos da nossa pessoa. E isso, assim, a gente como empresário, isso é fantástico. Por quê? Porque depende menos da gente, a gente tem mais tempo para focar em outros negócios, né? Aliás, é por isso que eu consigo estar aqui passando todo o meu know-how, toda a minha experiência sobre coworking. Por quê? Porque meu coworking consegue girar sozinho. E olha, estão todas as salas ocupadas. Tá? Então, falando um pouquinho aí, né, esses desafios que a gente tem, eu falei a palavra, evolução, né? Essa evolução que a gente teve do mercado, esses desafios que a gente tem, cada vez mais fazem a gente entender que é um negócio que não é complexo, é um negócio que consegue girar sozinho, que pode dar liberdade, que tem uma margem de lucro boa, principalmente se você tem um imóvel próprio. Né? Se você não, eu não tenho imóvel próprio, os meus coworkings são todos em imóveis alugados, sempre foram em imóveis alugados, e eu rentabilizo tanto quem é dono, quanto eu mesmo que vivo disso, tá? Eu espero ter
agregado valor para você. Deixa aí o seu comentário se esse vídeo foi útil para você entender um pouco mais sobre o mercado de coworking. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.